Pelo WhatsApp, a Maria diz aqui, bom dia, Vanessa, Deise e Edson. A pessoa que hoje não tem doenças por decorrência do fumo, fumou em uma outra existência, poderá sofrer as consequências? A lei antifumo foi muito boa a ter sido decretada. Abraços de luz, Maria Esther de São Paulo. Deu para entender aí, Deise? Eu entendi, então, a Maria, né? Ah, que lindo o seu nome. Minha neta também chama Maria, aqui é Maria Paula. Bom, essa recuperação aí é relativamente a respeito da vontade mesmo que nós já falamos, né? E eu me perdi na pergunta. Eu não sei se eu consegui colocar direito, na verdade. Eu vou ler mais uma vez. A pessoa que hoje não tem doenças por decorrência do fumo, fumou em uma outra existência e poderá sofrer as consequências? Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas é um grande talvez. A pessoa que nós ouvimos falar, lesa o perispírito, né? Eu vou dar uma notícia para você em primeira mão. O perispírito, ele é burro. Quem é inteligente é o nosso espírito. Então, se você acha que lá na espiritualidade você vai sofrer determinadas formas porque você sabe que o vício é errado, você vai sofrer. Mas isso é você com a sua interpretação na espiritualidade. Nós, quando desencarnamos, nós só levamos o nosso perispírito, que está impregnado desses vícios, e o nosso espírito. E aí, se nós achamos que nós não temos merecimento, todos nós temos, nós não merecemos o céu, nós não, porque eu fui viciado, isso e aquilo, realmente o espírita, né, ele tirou o inferno da vida dele e colocou um umbral. Então, a pessoa passa para o umbral, não é para o inferno. Mas a pessoa pode ou não vir com esse determinado tipo de lesão, né? Porque a gente escuta essa terminologia, lesão, mas pode acontecer como não pode acontecer. Essa pessoa pode vir numa grande comunidade que o vício impera e ela não fazer, e ainda fazer projetos sociais para tirar essas pessoas do vício. Cada um tem uma encarnação e a conversa lá em cima é muito diferente da conversa aqui embaixo. Beijo grande. Complementar. Sim, Edson. Complemento que é o seguinte, a gente não pode, em doutrina espírita, achar que é lei de talião. Fumou, vai sofrer as consequências depois. Não é bem assim que funcionam as coisas. Porque às vezes você pode pedir, por exemplo, para vir com algum tipo de insuficiência física, não por causa do castigo, mas para fazer com que você evite determinadas coisas. Que você trabalhe, né, outras coisas para você se desenvolver. Então é uma escolha que você faz que não é por castigo, mas é por decisão para entrar num processo de transformação. Porque lá no plano espiritual nós temos uma consciência nossa ampliada, né? Ela não é tão restrita como vocês estão usando o corpo físico. Sim, muito bom. A Vera Lúcia Genotti no Facebook diz, fazemos 15 mil escolhas por dia. Cabe a cada um de nós decidir o que queremos. As palavras querer e vontade são fundamentais para qualquer decisão. É isso, Edson? Sim, a força de vontade é tudo. Eu estava falando aqui dessas questões das sensações, né? Você faz determinada coisa para suprir alguma sensação, alguma emoção que você tem que não está equilibrada. Quando você tem uma consciência maior e você busca o equilíbrio das coisas, você vai perceber que você pode prescindir de determinadas coisas. E quando a gente se entende também como espírito de fato que somos, esse que na realidade é o nosso grande problema, a gente não consegue ainda, mesmo nós espíritas, a gente não consegue ainda se entender como espíritos. Então, eu como espírito, a partir do momento que eu entendo que eu vou voltar para o plano espiritual, o que eu quero levar comigo para lá? Eu quero continuar preso aqui à Terra? Ou eu vou, né, trabalhar esse meu lado espiritual? Então a gente tem que trabalhar as coisas da Terra para que elas fiquem aqui.
Então, tudo aquilo que me influencia quimicamente o meu físico, e as minhas, consequentemente, as minhas emoções, e elas são processos voltados para o corpo físico, o espírito vai ter necessidade depois, se ele está levando com ele essas sensações, né? Então, o interessante é que a gente começa a aprender a deixar essas coisas de lado, deixar essas coisas para trás. Eu posso, por exemplo, usar ainda. Então, vou tentar falar aqui, eu poderia continuar fumando 1, 2, 3 cigarros por dia. Talvez isso aí não fizesse tanta influência no meu emocional. Tem pessoas que tomam, né, cervejinha de final de semana, qual é o problema? Dependendo da situação. O problema todo é o exagero, né? Se você se torna dependente, aí é um problema. Tá certo? O limite, né? A gente não ultrapassa os nossos limites. É isso. Exatamente. Exatamente. A Fátima, ela diz, bom dia, eu fumei durante 33 anos, sofri muito para parar de fumar, trabalhei minha cabeça para parar e não adianta vir de outras pessoas, tem que ser de cada um. Fátima da Vila Gustavo. E o Daniel Ricardo diz aqui, parei de fumar com camomila, fazia cigarros com a camomila e fumava. Compro papel e a camomila e não pode ser de saquinho. A camomila é calmante, ajuda na ansiedade. Em 2 semanas eu parei, já não fumava há 4 anos. Já não fumo há 4 anos. Não tenho nem vontade, não me incomoda. Qual a sua opinião aí, Deise? Ai, que bonitinho, parabéns, não sabia dessa da camomila, mas valeu, né? Antigamente, o pessoal fazia aquela inalação para desbloquear os brônquios, alguma coisa, então vinha aquela fumacinha de folhas secas. Essas folhas secas é cultura inútil, né? Mas eu li, então eu vou passar. A palavra drogas vem de drogs, que é em holandês antigo, é folha seca. Então, eles maceravam as folhas e essa fumaça agia como medicamento, muitas vezes. Então, essa camomila agiu como medicamento para você. Parabéns. Mais uma descoberta aí. Edson? Interessante isso. Ele substituiu, na verdade, né? Foi um processo que ele encontrou para substituir. Depois ele descobriu que ele poderia prescindir daquilo. Eu só não sei se, de fato, se é cientificamente falando, né, se de fato isso tem comprovação. Mas no caso dele, funcionou. Então a gente tem que buscar. Primeiro ele se conscientizou que precisava parar, tá certo? Aí ele foi buscar alternativas para isso. Então, como, né, vamos insistir aqui, a Deise já falou e eu vou insistir novamente. Tudo começa num processo de conscientização. Você tem que tomar a decisão, mas ela é sua. Tá? Como o ouvinte aqui lembrou, né? Não adianta e os outros, né, virem falar, você depende de você, né?